cristãos, red pills e uma masculinidade tóxica que tem se levantado dentro da igreja é algo que me entristece e me irrita profundamente, gente. Essa semana aconteceu um caso, eu não sei se vocês conhecem a Jordana, que é uma influenciadora cristã. Ela fez um pronunciamento porque ela foi atacada, difamada num vídeo de um cara que fala em nome de Deus, de Cristo, do Evangelho, e fala sobre a comunidade Red Pill, né? Para quem não sabe, comunidade Red Pill é aqueles homens, né, que se sentem muito superiores, que têm uma visão de mundo completamente diferente, né? Red Pill é aquela escolha da pílula vermelha, né? Você escolhe a pílula vermelha e seu olhar muda, você vira uma pessoa assim diferente e tal. E são esses homens dessa comunidade Red Pill, dessa comunidade tóxica, que têm atacado meninas e mulheres que têm se voltado ao cristianismo e agora que antes eram do mundo, viviam uma vida de pecado, viviam em prostituição e tudo mais, e agora que estão dentro da igreja, essas meninas são muito atacadas porque agora buscam viver em santidade, mas não, elas vieram para a igreja para vieram para a igreja para zerar a quilometragem, é o que esses homens dizem. E gente, eu peguei alguns pontos do vídeo que ele falou, eu pensei até em reagir o vídeo dele, mas eu preferi não fazer, tá? Eu peguei alguns pontos do vídeo do cara, eu vou até dizer aqui, né, vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês tirarem suas próprias conclusões também. Eu não sei nem o nome do canal dele, é Fúria alguma coisa. Deixa eu olhar meu histórico. Fúria e Tradição. Eu vou deixar o link do vídeo que ele fez aí na descrição, tá? Pra quem quiser ver, quem quiser tirar suas próprias conclusões do vídeo. Mas eu vou falar aqui baseado no que ele falou. Enfim, meu intuito não é atacar a pessoa dele, nem nada, mas atacar os argumentos que ele usou ou melhor, rebater os argumentos que ele usou ali, porque é impressionante como a cruz de Cristo não está sendo mais suficiente para essas pessoas. Não. Jesus não é mais suficiente para essas pessoas. É preciso sempre ter alguma coisa a mais. A menina que não cresceu na igreja, que viveu uma vida de pecado, agora que vem para a igreja, ela é julgada por causa do seu passado? Peraí, vamos lá. Ele começa dizendo o seguinte, que ele acredita em conversão, mas ele não acredita nessas influenciadoras cristãs que agora vêm para a igreja e que aceitam Jesus, ele não acredita nisso, tá? Não acredita que saiam de um extremo a outro. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo era um homem que perseguia cristão, que matava cristão. Então, o apóstolo Paulo não seria um exemplo. Tanto é que na Bíblia, os cristãos, tiveram cristãos que não acreditaram na conversão de Paulo. Assim como pessoas como esse da comunidade Red Pill não acreditam na conversão da Jordana e de outras mulheres, eles não acreditam. Porque como é que uma pessoa sai de um extremo de uma pessoa que assassinava cristão para agora ser uma pessoa que prega o evangelho? Isso não é possível. E isso acontece na cabeça da comunidade dessa masculinidade tóxica Red Pill. Isso é o que acontece. Então, se Paulo vivesse nos dias de hoje, caramba, Paulo, infelizmente, tchau pra você. Porque as pessoas não iriam acreditar na sua conversão, como muitos não acreditaram, tá? Muitas pessoas tiveram medo de Paulo. Mas Paulo se provou com os frutos do espírito que ele dava. E os frutos que a Jordana e muitas outras mulheres dão, não funcionam para essa comunidade Red Pill, tá? Não funciona, não adianta. Então, Paulo não serve, tá? Então tá descartado. Ele fala que existe uma falsa santidade e que vai de um extremo ao outro. Que eu falei do apóstolo Paulo, né? Ele também fala nesse vídeo dele, o cara, que as pessoas não mudam. Ele fala sobre caráter. É uma incoerência tamanha. Porque, primeiramente, ele começa dizendo: eu acredito em conversão, mas eu não acredito nessa mudança de um extremo a outro. Tá, ok. E depois, mais à frente, ele fala que as pessoas não mudam. Que o caráter, a pessoa não vai mudar, que vai permanecer assim pro resto da vida e tal. Ele usa de uma bagunça de argumentos que vocês não têm noção. E existem muita gente nos comentários que apoiam. Que apoiam o que ele fala. E, gente, ai meu pai do céu. Ele também fala que a Jordana, ela quer lucrar em cima do cristianismo. Mas vamos lá. Desde quando pregar cristianismo verdadeiro lucra? Porque, vamos lá, existe aqui na internet a teologia coach, existe a teologia da hipergraça, e que venha como você está e permaneça da mesma maneira, você não precisa mudar, não precisa.
Existe essa teologia de pregações fracas, de pregações que não pregam sobre arrependimento, que não pregam sobre a volta de Cristo, que não pregam sobre santidade. E essas pregações profetadas para cima e para baixo são coisas que dão engajamento, que as pessoas querem ouvir. Mas o cristianismo verdadeiro de morte, de cruz, ninguém quer saber. Desde quando que pregar o cristianismo verdadeiro é uma coisa que dá dinheiro? Não dá, gente, não dá. Não dá engajamento. Olha, gente, eu tenho certeza absoluta que se eu viesse aqui no canal ficar falando sobre hipergraça, sobre teologia coach, caramba, eu acho que eu já estava monetizada. Mas não. Por pregar o evangelho genuíno, as pessoas não querem saber. Não querem. Desde quando, meu amigo? Desde quando pregar cristianismo verdadeiro dá dinheiro algum? Não dá, não dá. Infelizmente, a maioria das pessoas não quer saber de evangelho genuíno. Então, esse argumento também não foi muito válido, tá? E também, no meio do vídeo dele, ele coloca uma propaganda, enfim, é o trabalho dele, né? Mas ele tá criticando a Jordana por ser uma figura exposta que ganha dinheiro com isso. Ele também é uma figura exposta que ganha dinheiro. E no meio do vídeo dele, ele coloca uma propaganda lá sobre o homem render mais, né? Enfim, não vem ao caso, mas isso aí é hipocrisia, né? Falar do trabalho dos outros e não olhar para o seu é uma hipocrisia também. Ele julga a Jordana por contar o que Deus fez na vida dela. Ele diz que a Jordana, ela fala muito sobre o pecado, sobre o passado que ela vivia, e que parece que ela está exaltando o pecado que ela vivia por simplesmente contar o testemunho dela. Vamos lá, gente. Se eu conto o meu testemunho aqui, e que eu vivi numa vida de pecado, se eu conto o meu testemunho aqui, eu não estou exaltando o pecado, eu estou exaltando o que Cristo fez na minha vida. Simples assim. É isso que eu penso, tá? É o que eu acredito. Uma coisa que eu acho diferente é você só fala de pecado e 5 minutos do seu testemunho você diz, e Cristo me... Não. Eu acho que sempre você tem que apontar para Cristo. E pelo que eu vejo a Jordana falando, ela fala, eu fico muito feliz da obra que o Espírito Santo fez na minha vida, eu fico muito feliz do que Deus fez na minha vida, do que Deus me libertou, de que tal. Ela sempre fala isso. Inclusive, no vídeo que ele reage dela, ela fala isso. Então o cara tá julgando ela por simplesmente ela contar o testemunho dela do que Deus fez na vida dela. Os caras chamam ela de rodada. Ela só teve um namorado antes de ir pra igreja. E mesmo que tivesse pegado um monte de homem, enfim... Gente, o cristianismo, ele é arrependimento. Se a pessoa se arrependeu, não importa. É óbvio que as consequências são inegáveis daquilo que você faz. Existem consequências do que você vive. Mas você querer ficar julgando as pessoas pelo passado delas... Gente, vamos lá para os exemplos na Bíblia, né? Nós temos a mulher samaritana, que Jesus está conversando com ela no poço, ele diz assim, ó, vai e chama teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, muito bem, já tivesse 5 e o que você está agora não é seu. Aí Jesus foi lá e transformou a vida da mulher samaritana. A mulher adúltera foi pega no ato de adultério. Trouxe para Jesus e Jesus disse, aquele que não tem pecado, pegue a pedra e atire. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Jesus disse, vai e não peques mais. É isso que o evangelho diz, vá e não peques mais. Agora, ficar condenando uma pessoa porque a pessoa aceitou o evangelho e agora quer pregar santidade, o apóstolo Paulo então estaria acabado, porque o quanto mais que ele falou sobre santidade, gente, leia a carta de Paulo aos Romanos. Leia a carta de Paulo aos Romanos. É uma exposição maravilhosa do evangelho e da graça de Deus e da nossa condição de pecadores e o que Cristo faz na vida de um ser humano. Ah, Gabi, tá bom, você tá defendendo pecado? Não tô defendendo pecado. Pecado é condenado. O salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso quando nós nos arrependemos. Agora vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos lá. Aí as pessoas ficam criticando, né? Ah, porque isso, porque aquilo. Não há condenação mais para aqueles que se arrependem e que estão em Cristo Jesus. Vá e não peques mais. Ah, Gabi, mas eu vi que a pessoa se arrependeu. Mas ela cometeu um pecado, ela teve um deslize, ela fez isso, ela fez aquilo. Aí você quer dizer que ela se arrependeu de novo? 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também
pelos pecados de todo o mundo. Vou te dizer uma coisa, se você se sente, você é uma mulher, você é um homem, você se sente criticado, se sente atacado por essa masculinidade tóxica na igreja que existe, de achar que o homem é esse, não é nada do que Jesus ensinou. Homens são líderes, sim, líderes que são servos. Servos submissos à vontade de Deus. Homens cuidam, protegem, zelam e não difamam, menosprezam, não. A igreja instituiu diáconos. Por quê? Porque tinham pessoas que não eram bem servidas, existiam mulheres que não eram bem servidas. Os diáconos foram instituídos na igreja para poder servir melhor a igreja, para servir mulheres, viúvas. Essa foi a instituição dos diáconos. Então, o homem tem esse papel de provedor, de protetor, de cuidado e não de difamar e condenar alguém pelo seu passado. Quem condena pelo passado é o Satanás, é o diabo que fica fazendo isso. É a nossa mente que fica nos condenando, mas Paulo disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gabi, mas eu ainda falhei, eu ainda falho. Tudo bem, sabe por quê? Se você se arrepende de verdade, a Bíblia diz, olha, João disse, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se você pecar, se arrependa e você saiba que você tem um justo intercessor. Eu não estou passando pano para pecado de jeito nenhum. Eu só acho absurdo essa comunidade masculina tóxica que não é cristã de verdade, que fica condenando. Ah, porque condenam o namorado da menina, porque ele quis. Gente, eu namoro, tenho uma aliança de namoro, de compromisso. Meu namorado, ele não nasceu num lar cristão, eu nasci num lar cristão. E eu vou dizer pra vocês, a gente tem uma história muito parecida. Ele não foi criado na igreja, eu fui criado na igreja. Mas ambos passaram por momentos de viver em fases pecaminosas. Eu não sou melhor do que ele. E ele não é melhor do que eu. Ambos foram alcançados pela graça de Jesus. Você escolhe com quem você casar, que se você quer casar com alguém que não é virgem, que é virgem, tanto faz. Agora querer impor uma régua na igreja sobre criticando essas meninas que agora escolhem viver em santidade. O próprio Jesus não condenou, ele acolheu. Ele não acobertou pecado, ele disse, vai e não peques mais. Mas ele não ficou duvidando da conversão de ninguém. A pessoa vê a conversão de alguém pelos frutos. A Jordana dá frutos. Eu vou dizer pra vocês, eu não sou uma pessoa que gosta muito do conteúdo da Jordana em si. Eu não acompanho muito a Jordana. Nós temos posicionamentos muito diferentes em alguns quesitos, mas nem por isso eu vou deixar de respeitá-la e de amá-la como irmã em Cristo, que é o que esses homens deveriam fazer. Infelizmente, as pessoas estão tornando o cristianismo algo assim, que a cruz de Cristo não está sendo mais suficiente. E eu espero que de verdade essas pessoas encontrem a Cristo. Porque fazer o que esses homens fazem não é masculinidade verdadeira, tá? E é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Ah, eu quero o feedback de vocês, o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam. E assistam o vídeo dele que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.